professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Essa professora mostrou o poder da física. Ela subiu nesse carrinho e os alunos apostaram que quando ele começasse a se mexer, ela ia cair. Mas ela vai mostrar o poder da inércia. Um objeto em movimento quer continuar em movimento e um parado quer continuar parado. E quando a assistente começa a puxar o carrinho, ela fica no exato mesmo lugar. E os alunos perderam a aposta. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Esse é o pão mais perigoso do mundo. Porque pra fazer ele, você precisa entrar dentro do forno. E se você não for muito habilidoso, pode cair dentro do forno quente. Pra fazer o pão da Armênia, você precisa grudar a massa na lateral. Mas como o forno normalmente fica muito cheio, você precisa fazer essa manobra pra colocar ele bem no fundo. O que acontece se você ligar pra telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2... ninguém atende. O que acontece se você ligar pra telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encanação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2... ninguém atende. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses, imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses, imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar
tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. Esse cara analisa alimentos e mostra o que realmente está dentro. Um deles é a Nutella. O ingrediente que mais tem não é avelã, e sim açúcar. Depois vem óleo, amêndoas e aí cacau. O Red Bull é quase 100% água com açúcar. Depois glicose, ácido cítrico, taurina, corantes e cafeína. Eu acho que eu vou voltar pro café. Um pacote de Takis tem mais da metade de sal do que uma pessoa pode consumir por dia. Por fim, a Coca de 2 litros tem essa saudável quantidade de açúcar. Esse cara analisa alimentos e mostra o que realmente está dentro. Um deles é a Nutella. O ingrediente que mais tem não é avelã, e sim açúcar. Depois vem óleo, amêndoas e aí cacau. O Red Bull é quase 100% água com açúcar. Depois glicose, ácido cítrico, taurina, corantes e cafeína. Eu acho que eu vou voltar pro café. Um pacote de Takis tem mais da metade de sal do que uma pessoa pode consumir por dia. Por fim, a Coca de 2 litros tem essa saudável quantidade de açúcar. O que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Se você escreve com letras grandes, provavelmente gosta de ser o centro das atenções, mas é um pouco inseguro. Mas se a sua letra for pequena, é uma pessoa muito focada, mas provavelmente é tímido e introvertido. Se você escreve rápido, provavelmente é ansioso e impaciente. Não lida muito bem com mudanças e provavelmente tem a letra feia pra caralho. Se você deixa espaços grandes entre as letras, não lida muito bem com pressão e não gosta que mandem em você. Mas se você escreve tudo juntinho, é uma pessoa muito sociável que faz muitos amigos, mas que não aguenta ficar sozinha. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma cada 100 pessoas consegue escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma cada 100 pessoas consegue escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia. O quão raro é o seu corpo? Só 3% da população tem um X nas mãos. E pra muitas culturas significa que você é uma pessoa sortuda. Cruze as mãos desse jeito. Qual polegar ficou por cima? Se foi o direito, você é parte da maioria. Mas se foi o esquerdo, você é bem raro. Só que se você colocou os dois juntos, é parte do 1% mais raro. E gosta de quebrar padrões. Junte o seu polegar com o mindinho e coloque o braço numa superfície lisa. Se essa saliência não aparecer, você é parte dos 10 a 15% mais raros e não tem um músculo chamado palmar longo. Só de 30 a 50% das pessoas tem um narrador na cabeça. Então, parabéns! Se você tem uma vozinha que fala com você todo dia, você é bem raro. E se você nasceu num domingo, parabéns! Você também é raro, porque é o dia da semana com menos nascimentos no mundo. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil.
Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério. Mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O mundo esconde um segredo enorme. Se você fizer uma linha contornando todos os continentes, o mundo vira uma forma que é exatamente um gato, brincando com uma bola que é a Austrália. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade.